Tá aparecendo para vocês, gente, aí o início, né, do capítulo 14. Sim. Sim. Tá? Sim. Né, o título aqui é derivadas parciais, né, mas o tópico principal, né, para até chegar em derivadas parciais, o tema principal é a questão de uma função com várias variáveis. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai rever toda a análise de função que você já viu, desde a educação básica, né? Calcular domínio, analisar, né, o domínio de uma função, a imagem, o contradomínio, analisar o gráfico, o crescimento do gráfico, decrescimento, concavidade do gráfico, se tem máximo, se tem mínimo. Então a gente vai fazer toda essa análise que você já fez nas funções com uma variável só. Só que a gente vai agora refazer essa análise, esse estudo, analisando, né, estudando e generalizando as ideias para funções com 2, com 3 variáveis, que são as mais fáceis da gente manipular, mas a ideia é você generalizar para funções com N variáveis. Tá bom? Então aqui tem essa imagem aqui, né, de um cara escalando um morro aqui, né? Parece que está no deserto. Quem já fez parte desse curso aqui em outro momento, já sabe por que está essa imagem aqui, não sabe? Não fiz curso, não. Não, ele tá falando comigo. Eu esqueci, pessoal. Por causa das várias funções que podem ser geradas nesses pontos? Varia, né? Por... Isso aqui é o morro aqui, né? Essa colina aqui, né? É uma... Parece aquele gráfico do R3 que você fez na aula. Isso, então. Isso aí, é bem divertido isso. Aqui, se você olhar aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, tem algumas curvas em cada nível. Tem uma curva aqui, né? Então é como se fosse... Em cada nível tem uma curva. Se você juntar as curvas em todos os níveis, você olha para a superfície. Né? Então o gráfico de uma função com 2 variáveis, a gente vai ver depois com calma, é uma superfície. Uma das maneiras de você esboçar o gráfico de uma superfície é traçando, né, algumas curvas em cada nível. Então aqui você botou esse carinha aqui. Não é para assustar, assim, cálculo, poxa, cálculo é uma escalada. Aí tem gente que... Tá, então aqui tem o conteúdo, eu faço alguns exemplos desses, né, nos vídeos. Vai explicar, vamos para a lista. Dentro da lista. Então aqui tem alguns gráficos, gente, que a gente pode fazer, né, que a gente vai fazer, inclusive, à mão. E tem alguns gráficos que a gente precisa usar um aplicativo, um programa. Tá? Eu acho que eu não coloquei lá na sala virtual. Não lembro. Mas eu tenho também 5 minutinhos, assim, um videozinho explicando como é que faz essas superfícies aqui usando o GeoGebra 3D. GeoGebra 3D. Depois eu vou verificar e vou colocar. Se eu não coloquei, eu vou colocar lá. Esqueci agora. Tá bom? Na própria lista aqui do Stuart também tem alguns exercícios que devem ser feitos com um programa. Tá? Então aqui, os iniciais são exercícios contextualizados, né, que a gente pode fazer sem problema, mas eu acho que eu marquei lá, foi a partir aqui do 9, se não me engano. Estão olhando aqui, ó, do 9, né, do 9 e seguinte. Já podemos resolver algum desses aqui. O que vocês acham? Para mim tá bom. Pode então, começar. Escolhe um aí. Escolhem um aí. Professor, vamos começar por partes? O que dá para a gente começar a fazer entender? Então, a partir do 9. Vamos resolver o primeiro, então? Ok. Bora. Pode ser? Então vamos. Pode. Então, vou voltar lá para outra tela. Bom, esse início, né, faz com que a gente relembre alguns conteúdos iniciais mesmo, né, de função. Por exemplo, domínio, contradomínio e imagem.
E aí, como é que estão esses conteúdos aí para vocês? Tá clara a ideia para vocês do que é domínio de uma função? O que é contradomínio? O que é imagem? Sim. Ou tem alguma dúvida? Se alguém te para aí e Poderia te relembrar, perguntar, por favor? é isso aí. Se alguém te para assim, pô, você faz matemática? Eu falo, faço. Poxa, meu filho está estudando, estou estudando domínio. O que é domínio de uma função? Como é que você explica o que é domínio de uma função em poucas palavras? Eu gostaria que relembrasse. Cristiane, Evans. Tudo bem, para mim não faz diferença. É bom. Não, se Bom. vocês forem, se vocês forem explicar para alguém, como é que vocês iriam Como é que eu vou explicar? explicar? Ah, professor, que domínio é da onde parte, da onde quem manda, né? Da onde está partindo, e imagem da onde tu vai se formar. Beleza. Essa ideia aí, então, porque você já está já em mente, né? Aquela configuração, né, de relação. Então Sim, você já tem já uma relação entre dois, você tem dois conjuntos e você tem uma relação. Esses conjuntos podem se relacionar ou não. E a forma com que eles se relacionam tem algumas ligações. Aí você fala que domínio, então, é de onde parte. Não é isso? sim, da onde parte e a imagem é a chegada. É a chegada. E o contradomínio? É o meio, é a interseção desses pontos aí. Ou estou enganado? Então, nesse esquema aqui, todo o conjunto onde parte a função, estou usando aí o termo que você falou, né? É o domínio. Beleza. Onde eu vou o território que eu vou cair É a imagem. é o meu contradomínio. E onde de fato eu caio, entendeu? Ah, sim. É a minha imagem. Entendi. Eu gosto de falar, né, com os alunos, né, do ensino, da educação básica, quando eu trato desse assunto pela primeira vez. E hoje em dia a gente pode até usar essa brincadeira aí que tem na internet, de expectativa e realidade. Sim. Do meu contradomínio é uma expectativa só do que pode acontecer. Agora a imagem não, a imagem é a realidade, aquilo que de fato a função vai produzir. Né? Essa palavra também produzir é porque geralmente quando eu trato de função, né, com o ensino médio, em cursinho, agora não que eu não estou trabalhando, né, mas se tiver oportunidade, eu sempre trabalhei assim, sempre gostei de falar de função como se fosse uma máquina, onde eu entro nessa máquina com alguma coisa e essa máquina produz, imprime para mim outra coisa. Então a função, eu gosto sempre de relacionar a função como máquina. Então o conjunto de tudo aquilo que eu posso entrar na função é o meu contradomínio. Aliás, o conjunto de tudo aquilo que pode entrar na função é o domínio. A expectativa do que essa função vai produzir é o meu contradomínio. E o que de fato essa máquina, né, vai produzir é a minha imagem. É essa comparação que eu gosto de falar com os alunos. Mas depois, sim, eu posso, né, é clássico, né, usar essa questão dos conjuntos, da relação, mas a ideia é essa mesmo. Então, domínio é tudo aquilo de onde parte a função, é tudo aquilo que entra nessa máquina, nessa função aí. O que vai mudar agora? Por exemplo, aqui na questão 9. A questão 9 muda porque a minha função G, que está aqui, ela não vai partir mais de um conjunto que tem pontos x, x1, x2, x3. Ela não parte mais de valores de x. Ela parte de quê? Cada elemento agora de partida vai ser um par. Você vai... Ou se eu pensar em máquina, essa máquina aqui, a função G, você entra nela com pares. Ok? Ela vai fazer uma operação com esse par, xy, e vai imprimir alguma coisa. Essa aqui é a ideia de função. Tá? Por exemplo, aqui no item A, quando a gente pede, calcule G de 2 menos 1. É como se fosse o x só, né? Como se fosse numa função, isso botando uma função afim, uma função quadrática, é como se
só essa que está dentro aí, só como se fosse a representação de um X. Isso aqui é um X conhecido, isso aqui é um Y conhecido. Não, é como se tu falando o geral, esse par é como, entre aspas, se fosse um X. Isso. O que era antes, o que antes você tinha um X fixo, agora você vai ter um X0, um Y0. É um elemento, né? Só que um elemento aqui, o elemento tinha só um escalar. Agora o meu elemento é um par. O meu elemento pode ser XYZ, né? Pode ser um trio. Então, os meus elementos de entrada, ou no termo que você usou, né? Os meus elementos de partida, de onde a minha função sai, são agora, podem ser, não é só um valor de X, pode ser um par, XY, pode ser um trio, né? Pode ser um quarteto e assim vai. Tá? Então, assim, falando de máquina, aqui eu tenho a função G, que pega esse ponto, esse par 2 menos 1, e vai operar. Quando você conhece a regra da função, como a gente conhece aqui no enunciado, você está conhecendo as engrenagens, você conhece as engrenagens dessa função. Tá? Então você sabe como essa máquina funciona. O que ela vai fazer com o x e com o y? Ela vai jogar aqui, ó. Olha o segredo dela. Cosseno de x mais 2y. Então é cosseno de 2 mais o dobro de y. Menos 2. Então é cosseno de 0. Quanto que é cosseno de 0? 1. Cosseno de 0 é 1. Show. Então essa função, eu entrei nessa máquina aqui com o par 2 menos 1, ela operou e produziu o que para mim? Um resultado, um contradomínio. Um número, No né? caso, Um escalar. uma imagem, né? O 1 aqui é a imagem de quem? Do 2 e 1. Do par 2 menos 1. O par 2 menos 1 pertence ao domínio. É ligado a 1. Ok? Essa aqui é a ideia. Deixa eu passar aqui para outra tela, depois eu volto para cá. Agora, antes a gente tinha assim o seguinte, ó, eu entrava com x, por exemplo, 2, a imagem caía em y, 3. Mas agora o meu conjunto de entrada não tem uma dimensão, não é só o eixo x. O meu conjunto de entrada é o x e o y. Então eu entro com o par 2, 1, no caso, entro com esse par aqui, e isso vai cair em outro sistema, em outra reta, né? Seria que eu Z, posso... né? Isso, que você pode ser Z. Aí sim, eu posso colocar isso num sistema ortogonal, semelhante ao que a gente já faz com XY, associando o plano XY, que está agora aqui visto por outra perspectiva. Então aqui eu tenho o plano XY, e de forma ortogonal o eixo Z. Então eu tenho aqui um ponto, eu entro com um ponto do domínio, esse aqui é um ponto do domínio, e esse ponto do domínio bate no gráfico e cai lá no eixo Z. Então aqui eu tenho um ponto do domínio qualquer, e aqui eu tenho a imagem dele. Então o que a gente fazia antes, sai de x e cai em y, x0, aqui eu tenho f de x0, que é a imagem, aqui eu tenho f de x0, y0, que é a imagem desse ponto aqui. Então, se eu tenho uma função com uma variável só, eu consigo representá-la num sistema com 2 eixos. Ela sai do eixo x e cai no eixo y. Se a minha função tem 2 variáveis, olha só a estrutura. A estrutura aumentou a dificuldade, né? A estrutura está num nível acima. Então, se antes eu estava no R2, agora eu estou no R3. Isso aqui é um exemplo de uma estrutura para função com 2 variáveis. Isso aqui é o gráfico de funções com uma variável só. Então, funções com uma variável só, o gráfico está no R2. Funções com 2 variáveis, o gráfico está no R3. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Tá ok, professor. Não, tudo bem, tô tranquilo. Maravilha. Então, voltando aqui para o exercício 9. Então,
Calcule a imagem da função g no ponto 2 menos 1. Calculou. Item B. Determinar o domínio. O que é domínio mesmo da função? É de onde você parte, é o conjunto de onde você parte, né? Pensando lá naquela relação entre conjuntos, ou pensando numa máquina, domínio é tudo aquilo que você pode entrar nessa máquina. Uma função como essa, g de x é igual a cosseno de x mais 2y. Eu posso entrar nessa máquina com o par 2 menos 1? Posso. Eu posso entrar nessa máquina com o par 0, 0? Eu posso entrar nessa função aceita como entrada qualquer par? Ou tem alguma restrição? Não pode. Tem uma restrição entre 0 e menos 1, não é isso? A função cosseno implica alguma restrição? Deixa eu botar aqui no rascunho aqui do lado. Quando você tem assim, ó, f de x igual a cosseno de x. O x pode ser 0, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer valor ou tem alguma restrição? Existe cosseno de qualquer arco? Ou tem restrição? Eu posso falar do círculo trigonométrico ou posso falar do gráfico da função cosseno? Ele tem uma restrição no caso, pensando na função aí, ele tem uma restrição aí no y, que a variação dele ficaria entre 1 e menos 1, ou estou enganado? É isso. Então, né, o gráfico da função cosseno é esse aqui, essa onda, né, a senoide. Exatamente, variando entre menos 1 e 1. Então, mas para x, existe gráfico para qualquer x? Existe. Existe. Então, tem alguma restrição para x? Não. Então, essa função aqui aceita como valor de x qualquer valor real. Não existe restrições. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio dessa função é todo o conjunto, né, dos números reais. Mas e essa? Agora você tem que olhar o domínio se tem restrições para x e se tem restrições para y. Né? Você tem que se preocupar em verificar se tem restrições ora para x, ora para y. Percebe que cosseno de qualquer coisa, não importa o que está aqui dentro, pode ser qualquer coisa, pode ser positivo, negativo ou zero, não tem restrição. Então o que está aqui dentro, gente, da expressão cosseno, pode assumir qualquer valor que a função cosseno vai existir. Isso implica que x pode ser qualquer valor e y também. Ou seja, não há restrições. Qualquer par que você imaginar, você pode fazer o que você fez aqui no item A. Você pode pensar em qualquer par, pode jogar aqui na função e calcular a imagem. Ou seja, o domínio dessa função são todos os pares. Tá claro essa frase? O domínio dessa função aqui são todos os valores de x. O domínio dessa função aqui são todos os pares x, y. Tá, Essa professor, frase... olha só, fica estranho, porque na minha cabeça, tá? O senhor está falando que são todos os pares, mas veja bem, a gente está trabalhando com x e y. Como é que eu vou verificar se o gráfico é uma cossenoide, uma senoide? Como é que eu avalio o valor de x e o valor de y, se pensando no valor de y tem a variação de 1 e menos 1? Não. Aí você está agora... O y está limitado a 1 e menos 1, porque você está supondo que nesse contexto aqui, o y, na verdade, é a função. Sim. Entende? Então, aqui, quem é limitado aqui é a imagem. A imagem dessa função não é todo o eixo y. A imagem dessa função aqui está limitada, presa nesse intervalo.
que vai de -1 até 1, inclusive, né, os extremos. Então, o y, nesse contexto aqui, o x indica o domínio, o eixo y indica o contradomínio. E a imagem é de -1 a 1. Aqui não. Aqui nós temos o y daqui, não é o y de lá. Tá? O y daqui é uma variável. Aqui eu tenho a função g de xy igual a cosseno de x mais 2y. Então aqui, não importa, eu posso rabiscar aqui, ó. O que eu rabisquei aqui, né? Eu vou fazer aqui. O que eu rabisquei pode ser qualquer coisa que está aqui atrás. Eu sei que aqui, onde eu rabisquei, pode ser qualquer valor. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, que não tem problema. A função cosseno resolve. O que vocês me dizem? O cosseno aqui pode ser qualquer coisa. Aqui não tem restrição. Tá? Então, o que for aqui dentro não tem restrição. Então, essa conta aqui, o x pode ser qualquer valor, o y pode ser qualquer valor. Não me preocupo. Então, eu posso entrar com qualquer x e posso entrar com qualquer y. Então, por exemplo, eu posso calcular aqui a imagem de 0, 0, sem problema? Aqui pode ser 0 e aqui também? Ah, posso. E posso calcular a imagem do ponto 1, 1, aqui ser 1 e aqui também? Posso. Eu posso fazer isso com qualquer par. Você pode calcular a imagem aqui de qualquer par que você pensar. Ah, -5 e 5? Pode. Bota aqui, -5 e 5. Então, qualquer par que você imaginar, você pode substituir os valores de x e y aqui e aqui, que a conta não vai dar erro. Vai ser possível calcular o cosseno dessa expressão. Em outras palavras, o g de x, o z, né, vai ser como se fosse o y da função em R2, não é isso? Isso. Isso, agora eu usei. Então, você já pode adiantar, se você preferir, o item C. Qual é a imagem da função g? A imagem aqui da função g é o eixo z. Aliás, o contradomínio é o eixo z. Mas a imagem é aquilo que, de fato, ela vai produzir. Uma função que é cosseno de alguma coisa, não importa se tem uma variável só, ou se tem duas, ou se tem 100 variáveis. Se é cosseno de alguma coisa, o resultado dessa conta continua sendo um resultado limitado. Entre quanto? A imagem da função g aqui também é o intervalo de -1 a 1. Tá? O domínio dessa função tem duas dimensões. A questão é, tem restrições ou não tem? Vamos usar... Não tem. Todos os reais. Então, domínio agora, o domínio de uma função com duas variáveis tem duas dimensões. Se não tem restrições, então são todos os pares. É como se eu falasse todo R2. Então eu posso entrar com esse ponto, eu posso entrar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, posso entrar com qualquer ponto. Conjunto de todos os pares é todo R2. Tá? Então, o domínio de uma função com duas variáveis tem duas dimensões. Caso, como essa aqui, né, esse caso, não tem restrição, então o domínio é todo R2. Então, você pode pensar em qualquer par, todo R2. Então, quando eu falo R2, eu estou pensando geometricamente no plano XY inteiro. Todo. Tá claro, gente? Sim. Sim? Então, o domínio de uma função com uma variável só, ou é os reais, ou se tiver restrição, é parte dos reais. O domínio de uma função com duas variáveis, caso não haja restrições, vai ser o R2. Se tiver restrição, você vai te retirar alguma coisa, vai ser um subconjunto do R2. E se fosse uma função com três variáveis? Qual é o domínio de uma função com três variáveis, caso ela não tenha restrições? É tudo R3? Todo R3. E isso é só o domínio. Tá?
Se tiver restrição, claro, vai ser algo menor que o R3. Vai ser o R3, exceto, né, uma coisa ou outra. Se a minha função tem 10 variáveis, qual vai ser o domínio dessa função, caso ela não tenha restrições? Do R10? O R10. O que é isso geometricamente? Não sei. Mas é o R10. Não quero saber. Entendeu? Então, a partir de agora, né, nesse ponto inicial de cálculo 2, quando alguém te pergunta assim, o domínio de uma função, é o conjunto daquilo que eu posso entrar na função, é o conjunto de partida, né, daquela relação, tudo mais. Beleza. Mas a sua função, claro, se você está falando com alguém que está na educação básica, as funções que a gente mexe na educação básica são funções com uma variável só. Tá, domínio são os reais. Ou se tiver alguma restrição, vai ser um subconjunto dos reais, um intervalo, né? Alguma coisa desse tipo. Os reais menos um ponto ou outro, mas está preso ali em uma dimensão. A partir de agora, não. Se você está trabalhando com uma função com duas variáveis, o seu domínio tem duas dimensões. Então vai ser o R2, se não tiver restrições. Se for com 3 variáveis, o domínio vai ter 3 dimensões, então vai ser o R3. E assim por diante. Tá? Então tá aqui, ó. A imagem de um ponto, o domínio da função e a imagem da função. Tá? Aqui não está perguntando, mas qual seria o contradomínio da função G? Contradomínio. Eu poderia escrever assim, ó. A função G. É comum, né, a gente fazer isso, né? A gente escreve a função em trio, né? Você escreve a regra, no caso aqui, g de xy é igual a cosseno de x mais 2y. Mas aqui em cima você coloca a setinha, aqui você coloca o domínio, e aqui você coloca o contradomínio. Então, nesse caso aqui, o domínio é o R2. E o que entra aqui no segundo conjunto não é a imagem, tá? O que entra aqui é o contradomínio. Qual é o contradomínio de uma função real com duas variáveis? Qual é a expectativa? Eu poderia botar os inteiros? Menos ou mais ou menos um? Não, todos, não só os inteiros. Mas os inteiros, os racionais, os irracionais, são todos reais. A minha expectativa de saída, uma máquina, se eu pensar como máquina, né? A minha função é uma máquina. Eu entro com pares nessa máquina. Ela vai operar e ela imprime um número. Então, a minha expectativa é que ela possa imprimir qualquer número. Claro, depois eu vendo essa máquina funcionar, eu vejo que ela só imprime, produz números que estão no intervalo de -1 a 0. Mas a minha expectativa inicial é que ela poderia imprimir qualquer número. Então, toda função com duas variáveis, ela parte do R2, mas ela produz um escalar, um número. Então, por isso que o contradomínio são os reais. Por isso que essa função chama-se função real. Uma função ela tem esse nome função real por conta da expectativa do que ela produz, por conta do seu contradomínio. Uma função que cai no R2, que produz pares, não é uma função real. Tá? Uma função que produz um número complexo não é uma função real. Essa aqui é uma função real porque a minha expectativa é que ela produz números reais. Então, quando a gente escreve assim, ó, agora a notação, né? Partimos da ideia e estamos agora já falando da notação. Quando você vê algo desse tipo, essa é uma função real, é a estrutura, né, de uma função real, porque ela produz número real. Mas com quantas variáveis? Mesmo sem escrever a regra. Qual é o domínio dessa função aqui? Todos os reais. Todos reais.
Então, função que tem por domínio todos os reais é uma função com quantas variáveis? Uma. Se você vê uma notação como essa, uma função que sai do R2 e cai nos reais, é uma função real que tem por domínio o R2. Ou seja, essa aqui é uma função com duas variáveis. Uma função que sai do R3 e cai nos reais é uma função real, mas com 3 variáveis. Então, o nosso curso, nesse momento, está trabalhando aqui, ó. É isso. São funções reais, elas irão produzir números reais, mas que dependem de várias variáveis. Ok? Então esse é o Tudo nosso bem. curso. Então, saiu esse daqui. R Oi? antes da seta seria da onde estaria partindo, né? É o domínio. O domínio. Tudo que está antes da setinha é o conjunto de partida, é o domínio. Tudo E que está depois da acho que a imagem. setinha é o contradomínio ou é a contradomínio. imagem. Contradomínio, porque eu acho que é a área onde ele vai cair, né? É a expectativa, é. Sempre nesses esqueminhas de função assim, o segundo conjunto não é a imagem. É o contradomínio, é a expectativa. Porque pode coincidir, né? Existem funções que a imagem coincide com o contradomínio. Né? A imagem cobre todo o contradomínio. Não é o caso da cosseno, que a gente viu agora há pouco, que foi só um intervalo. Então, essas funções cuja imagem coincide com o contradomínio tem um selo de qualidade, tem um nome. Quem lembra? Como se chama as funções? Que característica é essa, né? Que uma função tem quando a imagem dela coincide com o contradomínio? Não lembro. Injetura, subjetura. É isso aí. É um negócio desse aí. Eu vou ficar com injetora. Não, é Vou sobre dar a uma injetora. subjetora aí. É sobre a injetora. Então, funções cuja imagem tem cuja imagem cobre todo o contradomínio, né, coincide com o contradomínio, são funções sobrejetoras, né, ou sobrejetivas. Variações de nome aí, mas são equivalentes. Tá? E a outra qualidade que você mencionou aí é ser injetiva. Né? Aquele caso que a função, duas entradas diferentes terão sempre resultados diferentes. Né? Porque numa função qualquer, eu posso ter duas entradas diferentes, por coincidência, produzir o mesmo produto. Né? Isso pode acontecer. Ainda é a função. É a função. Mas quando eu tenho uma função que as entradas diferentes produzem sempre resultados diferentes, essa função tem um nome, que ela é injetiva, né, ou injetora. Aí as funções que têm essas duas qualidades são as bijetoras, né, que tem a grande importância disso é que essas funções bijetoras são as únicas funções que têm inversa. Lembram disso? Uma função, se ela é injetora e ela é sobrejetora, ou seja, se ela for bijetora, são as funções que passíveis, né, de ter inversa. O que é função inversa, aproveitando o gancho? Fala aí, Cristiane, Lucas. A gente pode inverter a... Caraca, esqueci. Qual é a função? Ele vai gerar um espelho, não vai? Aí, pegando uma simetria do eixo da onde está formada a reta, a gente vai ter um eixo de simetria em relação à mesma reta. É basicamente isso que eu lembro. Tô enganado, tô falando besteira demais. É inversa? E aí, o que é a função inversa? Por exemplo, aproveitando aqui o gancho da cosseno, existe a função cosseno de x, que você pega aqui, por exemplo, eu entrei aqui com f de 0, cosseno de 0 deu 1. Foi? Sim. Essa máquina aqui, né, saiu, ligou o 0, produziu 1. Essa é a função f.
Tá? A função cosseno, em particular, Menos seno de x? ela no geral, ela não tem inversa em todos os pontos, tá? Mas vamos pegar um trecho só onde ela tem inversa, só um pedaço. Tá? O que é a função inversa? É uma função que desfaz o que essa função faz. É uma função, se eu pensar em máquina, essa máquina aqui, eu entro com 0, ela produz um 1. Imagina que eu consiga montar uma máquina que desfaz o que essa máquina faz. Ou seja, se eu entrar com 1... O cosseno de 1 é 0, não é? Ela dá 0. Não, cosseno de 1, eu não sei o que é quanto é, né, de cabeça, porque não é um arco notável. Por isso que ela não é inversa, porque ela não volta. Não, então, para ser uma função... Não, mas assim, nesse ponto aqui tem inversa. Existe uma função que a gente usa até essa notação aqui, né, o f com menos 1, elevado a menos 1. E dá uma confusão tremenda, que o pessoal confunde esse menos 1 com expoente. E se você escrever cosseno elevado a menos 1, assim, você pode escrever 1 sobre cosseno, mas não é isso. Isso aqui dá uma confusão tremenda. 1 sobre cosseno é secante. Entende? Então isso aqui é uma função, beleza. Secante é uma função que é o inverso do cosseno. Lembram disso? Existe diferença. Quando a gente fala função inversa, é uma função que desfaz o que a outra função faz. Quando a gente fala o inverso multiplicativo de alguma coisa, é só inverter o numerador com o denominador. Não é verdade? Qual é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1 sobre 5. Qual é o inverso de cosseno? É 1 sobre cosseno. Então a função secante é o inverso multiplicativo de cosseno. Beleza. Deixa a parte aqui. Estou aproveitando o gancho para esclarecer, né, só para ilustrar essa diferença. Mas a função inversa não. A função inversa é aquela função que desfaz o que essa faz. Qual é a função inversa de cosseno? É a função arco. É o arco, né? Arco cosseno. Tá? Por exemplo, quando eu entro aqui, ó, f de menos 1 de 1. Você vai calcular qual é o arco cujo cosseno dá 1. Ao arco cujo cosseno dá 1 é 0. Tá? Então, isso aqui confunde também por conta da... Uma das coisas é a calculadora científica, por exemplo. Lá na calculadora científica tem essa tecla aqui, ó, cosseno elevado a menos 1. Pronto. E aí? Esse cosseno elevado a menos 1 é de inversa ou esse cosseno elevado a menos 1 é de inverso multiplicativo? A garotada do ensino médio vai à loucura. É inversa, né? Lá na calculadora científica, cosseno elevado a menos 1, esse menos 1 aqui tem esse sentido, de função inversa. Então, na calculadora tem a função arco cosseno? Tem. É essa tecla aqui, cosseno elevado a menos 1. Isso aqui também é o secante? Não. Esse elevado a menos 1 aqui não é inverso multiplicativo. Não é nessa interpretação. Tá? Então, função inversa é outro conceito também, né, que a gente vê na análise de funções como uma variável só. Tá? Mas que a gente não vai ver aqui para funções com duas variáveis. Por quê? A função inversa, ela desfaz o que a função fez. Então, se eu entro com o valor do x, eu caio no y. Se eu entro com o y, eu caio no x. Agora, se a gente tem um par entrando na entrada da função, vai cair no z. Agora, imagina escrever alguma coisa que a gente entra em z e vai produzir xy. É mais complexo, né? Mas valeu aí essa revisão.
Tá? Então tá claro, gente, a diferença de função inversa e inverso multiplicativo? Sim. Beleza. E nem sei por que a gente chegou nesse assunto, né? Mas valeu. Função inversa só é possível se ela for bijetora. Graficamente também, né? Já que estamos falando, vamos fechar. Uma função ela é bijetora se ela for só crescente ou se ela for só decrescente. Tá? Uma maneira rápida de a gente identificar se ela tem inverso ou não é se ela for só crescente ou se ela for só decrescente. Por exemplo, a parábola inteira não tem inversa. Mas se eu dividir ela em duas partes, a primeira metade tem inversa e a segunda metade tem inversa. A própria função cosseno não tem inversa no geral, mas se você quebrar aqui pedaços onde ela é só crescente, nesse pedaço ela tem inversa. Ou pedaços que ela é só decrescente, nesses pedaços ela tem inversa. Então a gente vai calculando a inversa dela por parte. Mas se uma função ela tem inversa, por exemplo, a exponencial, ela é só crescente. F é igual a e elevado a x. A inversa dela? É o ln de x. Tá? Desfaz o que ela faz. Ok? Então é isso, gente. Esse é o território que a gente está pisando nesse início do curso. Mas são conceitos importantes, né? Que vocês podem estar perguntando, tá? Todo momento que a gente pode parar e rever, porque faz toda a diferença, né? Se você for acumulando dúvidas, né? Ou for carregando ainda essas pequenas dúvidas, né? As coisas depois irão fazer menos sentido. Então é bom esclarecer realmente esses conceitos para realmente fazer sentido o que a gente está revendo agora para funções com duas variáveis. Vamos fazer mais um exercício da lista? Vamos. Vamos. Querem escolher de novo? Deixa eu passar lá para outra página. Tava com frio aqui, até já esquentou. Até com calor agora. Veja aí. Fizemos a 9, né? Tem a 10 que vai na mesma linha, ó. Calcular a imagem de um ponto, determinar Então vamos fazer 10. domínio e a imagem. Beleza. Tá aqui de página. Outra página aqui, peraí. Depois eu coloco aqui esses quadros também lá na sala virtual, tá? Se não ficar muito embolado. Olha aqui. Calcular a imagem do ponto, determinar e esboçar o domínio e determinar a imagem. Fazer? Dá só um minutinho, gente, que eu já volto. Rapidinho.
Pronto, voltei. Vamos lá? Estão aí? Sim, sim. Sim? Então, essa é a função Sim. fzão, né? Vou botar aqui maior. Fzão de xy é igual a 1 mais raiz de 4 menos y ao quadrado. Essa função é uma função com quantas variáveis? 2. 2. Tá? No item A está pedindo para você calcular a imagem do ponto 3, 1. Então, o ponto 3, 1 compõe um elemento do domínio. Tá? O par xy aqui específico 3, 1 é um elemento do domínio. Lembrando que o domínio de uma função com duas variáveis tem duas dimensões. Tá bom? Então você vai substituir. Essa função aceita esse ponto sem problema? Aceita. Sem dar erro? E vai dar quanto o resultado? Vai dar raiz de 2. Dá 1. 1 Vai não. dar 1 mais... Aqui é raiz de 4 menos 1. Raiz de 3. Vou deixar indicado, né? Isso. Como é Então que tem ele vai um fazer mais... essa relação aí? Oi? Como é que eu vou fazer essa relação aí com a raiz de 3? Não, então eu vou deixar indicado, né? Porque aqui eu tenho um número O número inteiro mais e no, né, no um número racional. racional. Então, assim, se você colocar um valor aproximado aqui para a raiz de 3, você pode até somar e dar uma resposta aproximada. Mas pode deixar assim indicado, porque aí esse é o número. Né? 1 mais raiz de 3, isso é um número. É um número real. Tá? Lá na escala, tenho lá o 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho raiz de 3, raiz de 3, sei lá, está por aqui. 1 mais raiz de 3 é o número que está uma unidade depois. Tá? Então, isso aqui é um número real. Então, o resultado dessa função aqui é um número real. Está aqui. É esse número. 1 mais raiz de 3. Ok? Com relação ao item A, tudo bem? Beleza? E o B? Determinar e esboçar o domínio. Então, primeiro vamos determinar quem é o domínio dessa função. Seria 3 3 e e 1. Não, o domínio, nesse caso aqui, nessa conta, o elemento que eu entrei nela foi 3 e 1. Mas agora eu tenho que pensar de forma genérica. Essa função aqui aceita reais. como entrada todos os pares? Ou tem Não. restrição? Tem Não, restrição. o X não tá na função. Por causa da raiz. Aqui não tem X na expressão, né? Como o Lucas falou aí. Beleza, não tem X. Então não tem restrições para X. E para Y, tem restrição? Tem restrição. E depende da raiz também, porque a raiz do resultado dela não tem que ser maior, maior ou igual a zero. Tem. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Não é isso? Sim. Então, os valores de y que podem ser considerados devem ser valores de y que satisfazem essa inequação. Então, temos uma inequação para resolver. E inequação se resolve de maneira prática analisando o gráfico. Como é o gráfico dessa parte aqui, ó, da inequação? Pensa que isso aqui é uma função. Você conhece o gráfico dessa função? Não conhece? Uma parábola. Uma função quadrática com coeficiente aqui negativo é uma parábola côncava Para baixo. para baixo. Claro, a variável aqui é y. As raízes você também conhece. São os valores que zeram essa expressão. Quais são as raízes dessa parábola? 2 menos 2. Exatamente. E aqui eu vejo ó, que valores de y entre 2 e menos 2 tem imagem positiva. Não é isso? Isso. Esses valores aqui têm imagem positiva. Valores maiores do que 2, olha a imagem. Vai ter imagem negativa. Vou botar aqui o 2 para cá.
Então, pelo estudo do sinal aqui da imagem dessa expressão, eu sei qual é a parte do y que me interessa. Eu quero saber qual é o y que essa expressão aqui tem resultado maior ou igual a zero. Ou seja, eu quero só o y que esteja entre menos 2 e 2. Então, resolvemos aí na equação quadrática, analisando o gráfico. Ok? Então, como é que eu escrevo isso aqui no domínio? O domínio dessa função, antes, no exercício anterior, não tinha restrições. Então, o domínio era todo R2. Agora não é todo R2. Vai ser parte do R2. E uma maneira de escrever isso é assim. É um conjunto formado de pontos que pertencem ao R2. Ok. Tá ok, coloca a restrição, que é essa que a gente acabou de definir. Então, o domínio dessa função são elementos do R2, são pares que pertencem ao R2, tal que cumprem essa restrição aqui. Esse é o domínio, determinamos o domínio. Ótimo. Agora, o exercício pede também para você esboçar o domínio, ou seja, pinta aqui para mim qual é a parte do R2 que é contemplada, né, por essa definição. Quais são? Pinta para mim todos os pontos do R2 que cumprem essa condição, que estão entre, que tem y variando de menos 2 até 2. Só bolinha. Só a bolinha? Não, acho que eu não falei direito. Peraí. É só y que pode variar, né? Não tem restrição para y, mas tem. Não tem restrições para x. X está livre. Não. Isso. Isso tem, não tem restrição, mas tem restrição para y. Vai ser só uma parte dela? Vai ser só uma parte de y, vai variar entre menos 2 e 2. Menos 2 e 2. E aí? Caraca, O domínio vai ser só essa retinha? Não. Não, seria... E essa parte aqui do x. X todo. O domínio vai ser tudo isso. Vai ser tudo isso. Tudo isso. Porque não tem restrição para x, por exemplo. Não tem restrição para x, então, só para y. Isso aí. fica fechado em um plano, basicamente, que pega de... É uma faixa, né? Uma faixa. É uma faixa limitada pela reta y igual a menos 2 e y igual a 2. Então, o x é qualquer valor de x, mas o y tem que estar nessa faixa. Então, meu domínio é essa faixa aqui, infinita, tá? Para cá e para cá. Então, é isso. Então, o exercício anterior, o domínio era todo R2. Você poderia entrar na função com qualquer ponto do plano. Essa função, não. Essa máquina aqui só aceita como entrada pontos que estão nessa faixa. Se você pegar um ponto que está fora da faixa, acima de y igual a 2 ou abaixo de y igual a menos 2, vai dar um erro aqui. Porque vai dar a raiz quadrada de número negativo. Não vai ter resultado. Tá? Não tem resultado. Se você pegar qualquer par que está fora dessa faixa, não vai ter resultado da conta. A conta só vai ter resultado para esses pares aqui que a gente rachurou. Tá claro? Claro. Maravilha. E a imagem? Então, considerando só esses pontos. Considerando só esses pontos que a gente... A imagem você... pode jogar na função. A imagem está no eixo Y ou a imagem está além do plano XY? Está além do plano XY. Exatamente. Essa função aqui, ela vai sair do domínio e vai cair nos reais. Então, o domínio é esse conjunto que está aqui embaixo. Os reais é a minha expectativa. Eu espero que ela produza um número real. Mas ela vai produzir todos os números reais? Não. Uma expressão como essa
produz todos os números reais ou não? Não. Não, porque eu acho que tem limitações para Y. Sim. Se o y for igual a 2, ele é aberto. Ou seja, Seria aberto, se a gente pegar todos os pontos aqui que estão nessa fronteira de cima, todos os pontos que estão aqui, ó, nessa reta aqui de cima, y igual a 2. Faz o y igual a 2 aqui. 0. Aqui dá 4, aqui 0. Dá 1. Então, se você pegar qualquer ponto que está aqui, essa imagem vai ser 1. Se você pegar um ponto que está aqui nessa fronteira de baixo. A imagem vai ser entre 1 e menos 1? Não, hein? Menos 1 não, porque não tem como ficar negativo. Vai continuar dando 1. Vai continuar dando 1. Então, ó, se eu pegar pontos que estão tanto na fronteira de cima quanto na fronteira de baixo, não importa. O resultado vai ser o mesmo. Esses pontos terão imagem 1. Beleza. Ele vai ser uma parábola de concavidade para baixo, é isso? O gráfico? É? Não, depois a gente pode até fazer o gráfico. Porque se vai dar a mesma coisa, porque vai sair do eixo. Não, mas eu pensei só nessa reta e nessa reta. Se eu pegar o eixo o y igual a 0. Vai dar, então seria entre 1 e 3. Percebe? Se aqui for 0, vai dar raiz de 4, é 2, vai dar 3. Então a imagem desse pessoal aqui de cima é 1, isso aqui também. E a imagem dos pontos que estão em cima do eixo x, y igual a 0, é 3. E se eu pegar outros pontos intermediários? Vai ficar no máximo dando 2. Vai estar ali entre 1 e 3, nessa faixa? 1 e 3. Isso, 1 e 3. Então eu posso afirmar então que a imagem... Vou tentar botar nessa tela mesmo, tá? A imagem dessa função não é todos os reais, como era a minha expectativa, como era o meu conta-domínio. É um intervalo que vai de 1 a 3. De 1 até 3. Tá? Ou você pode pensar assim, ó, outra maneira de chegar nessa conclusão. Aqui, o y varia de menos 2 a 2. Então isso aqui tem um máximo. Essa expressão que está aqui dentro, ó, a minha parábola aqui, ela tem um máximo. Quando o y é 0, ela é máxima. Percebe? Então, quando o y é 0, o valor máximo dela é máximo nesse ponto. E o máximo vai ser a raiz de 4, que vai ser 2. Se aqui é 2 é o máximo, mais 1, o máximo é 3. Então, o limite máximo é 3. Essa expressão que está aqui dentro, o valor mínimo que ela assume é 0. E quando isso aqui for 0, mais 1, o mínimo, portanto, de tudo vai ser 1. Tá? Seria outra maneira de chegar na mesma conclusão, que a imagem dessa função f é do 1 ao 3. Então tá aí, ó, calculamos o domínio de um ponto específico, calculamos o domínio geral, de forma genérica, né, e algébrica, e fizemos o esboço do domínio. E deduzimos que esses pontos que compõem o domínio terão imagem sempre entre 1 e 3, inclusive. Até aqui, gente, como é que tá? Tá divertido. Tá divertido? É. Então, aproveitando o gancho, vamos fazer o gráfico dessa aqui no aplicativo, no GeoGebra? Vamos. Pode ser? Depois eu tenho que olhar lá. Se eu não coloquei lá o videozinho explicando como é que usa o GeoGebra, eu vou colocar para você. Mas acho que eu coloquei, não tenho certeza. Vou abrir aqui o GeoGebra na internet mesmo, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui, GeoGebra 3D. Vocês já mexeram com GeoGebra 3D?
Não, eu não. Eu já. E o 2? 2 sim. Cristiano, o 2 sim? É bem parecido, tá? A ideia aqui, os comandos, é bem parecido com o GeoGebra 2D. Então aqui tem os eixos, o sistema tridimensional. Se você quiser colocar legenda, você pode até colocar, por exemplo, configurações. Aí tá aqui, eixo X. Vou botar o rótulo. X. Eixo Y. Vou colocar o rótulo Y. E eixo Z, vou colocar o rótulo Z. Agora vai ficar indicado aqui, ó. Aqui, ó, o eixo vermelho, ó, tá X, né? O Y e o Z. Tá aqui. Então é só você colocar aqui ao lado, na entrada, aquela função. Você pode escrever Z igual à expressão que for, ou você pode escrever f de x, y e colocar aquela expressão lá. E o programa aqui vai fazer o esboço. Então a nossa expressão é 1 mais raiz, né? Raiz. Ali, ó, raiz. Abriu parênteses. Lembra lá. É 1. 1 não, 4, né? Isso, 4 menos y ao quadrado. Isso. E... Confere? Certo. Vamos ver se ela faz o gráfico. Olha ali o gráfico. Já fez. Olha que bonitinho. É um túnel. Se você olhar de cima, você é como se estivesse vendo a sombra desse túnel, né? No chão. A sombra desse túnel no chão, ó, é aquela faixa que a gente visualizou agora há pouco. Tá vendo? Estou olhando de cima. Olhando de cima é aquela faixa horizontal limitada entre as retas, né? Y igual a 0 e y igual a menos 2 e y igual a 2. Ok? Ok. Então, como é que esse túnel aqui, ó, só que ele é infinito, né? Aqui, claro, o gráfico parou. O computador também está parando. Mas o gráfico parou aqui. Mas é um túnel. Percebe que esse túnel ele está... de X, né? Oi? Ele é infinito no segmento de X. Né? Ele é infinito na direção de X, é. Toda vez que na expressão falta uma variável, tem esse comportamento. Como se fosse um replicante, né, daquele padrão na direção do eixo que está faltando. Então, no caso aqui, não tem X na expressão. Eu sei que vai ter uma replicação ali de alguma curva na direção do eixo X. Percebe que esse túnel não está encostando no chão? Sim. Ele para em qual nível? Vou tentar olhar aqui. Não, é no tentar olhar de frente, ó. É no 1, pelo visto. E... se a imagem é a 1, então ele vai parar no 1, que a imagem seria como se fosse Z, né? Parou mesmo. O computador tá devagar. Que não pesa muito. Tá pesado, né? E meu computador tá pedindo socorro já, então você sabe, imagina. Daqui a pouco vai. Mexi aqui, mas tá parado. Então, o gráfico é esse túnel infinito na direção de X. Só que esse túnel só existe entre os níveis. Se você ajustar aqui direitinho, dá para visualizar. Agora não dá porque travou. Mas dá para ver aqui entre os níveis 1 e 3, que é justamente a imagem. Sim. Que a gente calculou agora há pouco, lembra? É porque, professor, talvez eu não tenha falado direito, né? Também falou bem pra caraca, né? Quando eu falei que ia fazer parábola, ia fazer uma parábola, era justamente nesse túnel aí, entendeu? É porque, como você falou dos níveis 1 e 3, né? 1 e 3, é como se fizesse uma parábola, e eu pensei que já que eu tenho x elevado ao quadrado, ele vai fazer uma parábola, em alguma parábola, no caso y, né? Fazer uma parábola em algum ponto. Assim, é isso que eu tive a ideia, né? Não sei se eu pensei errado, né? Sim, a inspiração, você viu o y ao quadrado e lembrou da parábola. Só que a parábola é só sem a raiz.
Uma vez que tem a raiz, isso deixa de ser parábola e passa a ser circunferência. Ah, tá. Se você igualar, por exemplo, aquilo ali a x, né, e levar ao quadrado dos dois lados, você vai ver que isso aqui vai cair numa circunferência deslocada. Então, na verdade, essa curva aqui que você está identificando como parábola, na verdade, é uma semi-circunferência. Verdade. Tá? Verdade. Essa é uma circunferência que está deslocada, ela não está centrada. Ela está deslocada uma unidade na direção de dizer, né? Pensando aqui uma parábola em termos de Z e Y. Ela está deslocada uma unidade na direção de... Gente, o meu gráfico sumiu. Mas tá bom, deu para visualizar, não deu? Coisas que eu tenho que sair e fazer de novo. Então é isso, esse é o território, tá? Que a gente está pisando agora, explorando. É fazer essa análise de domínio, contra-domínio, imagem, esboço de domínio, tá? E chegar ao final das contas o esboço da imagem. Nesse encontro de hoje, a gente não fez nenhum esboço à mão. Né? Fizemos esse agora aqui com o aplicativo. Mas, assim, a ideia também, em alguns casos, a gente fazer o esboço à mão. Tá? Aí, no videozinho lá, lá na sala virtual, eu explico passo a passo. Né? Identificar os traços, identificar as curvas de nível. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha. Tá? Quem não viu essa parte ainda, dá uma olhadinha com calma lá. E qualquer dúvida, vamos usar o grupo do WhatsApp nesse meio tempo. Tá bom. Tá bom? Então é isso. Beleza. Podemos fechar por hoje? Olha que sim. Então tá, foi bem produtivo. Foi. Tá, então espero que, né, que vocês, né, tenham tido essa visão, né, essa perspectiva do curso. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de vocês, né, e oriento para o empenho, para a organização. E aí, usufruir o máximo que puder, né, do grupo do WhatsApp para tirar dúvida, para postar exercício que você tenha feito. Fica aí à vontade. Tá bom, gente? Desejo um bom final de semana para vocês, uma boa semana de estudos. A gente se fala, então, pelo grupo e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Até sexta. Tá bom. Até sexta, professor. Até sexta. Valeu. Boa noite. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.